Então vamos nessa? Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal e me diga uma coisa, você sabia que deixar dinheiro na poupança hoje em dia é praticamente jogar dinheiro fora? Mas calma, eu vou te mostrar como reverter isso e até lucrar com o cenário atual de alta da taxa de juros e também de alta da inflação. Mas antes de mais nada, você já sabe, se você não está inscrito no canal ainda, aproveita para se inscrever agora, apertando o sininho e acionando todas as notificações para que você não perca nenhum vídeo novo que sai toda semana. E já me diga nos comentários, você ainda deixa o seu dinheiro na poupança? Bom, a inflação fechou outubro com um acumulado de 4,76%, enquanto a poupança tem um rendimento acumulado até novembro de 6,41%, e nos últimos 12 meses tem um acumulado de 7,01%. Aí você pode pensar, então deixar o dinheiro na poupança está vantajoso, será? E hoje nós vamos explorar quais são os investimentos mais inteligentes para esse momento econômico de alta da taxa de juros e também de alta da inflação. E como você pode proteger e ainda fazer o seu dinheiro crescer. Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhada no nosso cenário econômico. No Brasil, quando a taxa Selic sobe, ela acaba afetando diretamente os empréstimos, a inflação e também o retorno de vários tipos de investimentos. Mas se a taxa Selic afeta tudo isso, por que subir então? Justamente para tentar controlar a inflação, restringindo o consumo na tentativa de reduzir dessa forma a inflação. É um mecanismo muito utilizado pelo Copom, que é o órgão do governo que tem a responsabilidade de aumentar ou de reduzir a taxa de juros que vai gerir todas as atividades financeiras do país. E o que o Copom leva em consideração para aumentar ou reduzir a taxa de juros? Inflação, se a inflação está em alta ou se ela está em baixa, as contas públicas, se elas estão equilibradas ou não, a atividade econômica, se a atividade econômica está crescendo, se ela está restringindo, né, se ela está reduzindo ou se ela está estagnada, e claro, cenário internacional também, principalmente a valorização ou desvalorização do real frente ao dólar. No nosso caso, a inflação ela está em alta, o que acaba reduzindo muito o poder de compra do brasileiro. As contas públicas estão com um rombo talvez nunca visto antes, porque o governo atual acaba gastando descontroladamente muito mais do que qualquer outro governo, mesmo arrecadando muito mais do que qualquer outro governo já arrecadou. E em relação à atividade econômica, o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, ele estima um crescimento para o Brasil em 2024 de apenas 3%, mas ele acabou reduzindo a estimativa de crescimento para 2025 em 2,2%, o que acaba indicando que a nossa economia não está indo bem e não há perspectiva de melhora num espaço curto de tempo. Em relação ao dólar, nós vemos alta atrás de alta, chegando a passar de R$ 5,91, com expectativa de ultrapassar os R$ 6 em breve, se tudo continuar da maneira como está. Então, na tentativa de conter o avanço da inflação, o Copom resolveu voltar a aumentar a taxa Selic, que é a taxa de juros básica. E o que isso significa? Significa que agora todas as operações financeiras que dependem da taxa Selic estarão mais caras. Financiamentos, seja financiamento de imóveis, financiamento de veículos, etc., como também empréstimos pessoais. E tudo isso foi feito para conter a inflação. E a inflação é isso, R$ 100 hoje compra menos do que se comprava há um ano atrás. Mas dá para se proteger disso? Dá. Dê uma olhada nesse gráfico. Se analisarmos o desempenho dos investimentos entre 2014 e 2023, nós vemos que quem investiu em renda fixa, IPCA mais 5% ao ano, teve um rendimento ao longo desse tempo de 192,26%. Quem investiu no índice Bovespa conseguiu um rendimento de 140,39%. E a taxa Selic, ao longo desse tempo, teve uma variação de 137,86%. Já o IPCA, que mede a inflação, teve uma variação de 79,67%. E a poupança teve um desempenho de 69,71% nesse período. E isso considerando que nesse tempo, nesse período, nós tivemos uma crise política e econômica entre 2015 e 2016, nós tivemos o impeachment da Dilma em 2016, o Joesley Day em 2017, e nós tivemos também a pandemia de coronavírus em 2020. E nesse período, quem investiu na Bolsa de Valores teve uma valorização que ficou 50 pontos abaixo da renda fixa. Mas se analisarmos um período mais longo, desde 2004,
nós vemos que o índice Ibovespa superou em mais de 35 pontos quem investiu em IPCA mais 5% ao ano. Superou a Selic, superou e muito a poupança e o próprio IPCA, mesmo sendo um período que, além das crises já mencionadas, ainda tivemos a crise do subprime em 2008, que quase derreteu todas as bolsas de valores ao redor do mundo. Por isso, a melhor maneira de driblar a inflação é investindo o seu dinheiro. Com isso, você consegue driblar a inflação e ainda manter o seu poder de compra ao longo do tempo, sem a preocupação de que seu dinheiro estará desvalorizando. E a primeira categoria de investimentos é a renda fixa. E na renda fixa, a gente tem, por exemplo, o Tesouro IPCA, que é um título que combina a inflação a uma taxa fixa durante um determinado período. Por exemplo, hoje tem títulos do Tesouro IPCA+, pagando quase 7% ao ano para os títulos com vencimento mais longo. Se a inflação for de 4% ao longo desse período, seu ganho total será de mais de 10%. Por exemplo, se você investir R$ 10.000 no Tesouro IPCA mais 2035, que hoje paga IPCA mais 6,83%, investir apenas esse montante, sem fazer mais nenhum aporte, só os R$ 10.000 mesmo, você terá ao final desse período o valor líquido de R$ 25.454,55, já descontando o imposto de renda e também as taxas da B3. Isso dá um retorno de 254% em praticamente 10 anos. Depois existem os CDBs pós-fixados, que são um tipo de investimento de renda fixa que fica atrelado, cujo rendimento fica atrelado a um índice econômico, como por exemplo o CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, ou atrelado à inflação. É o tipo de CDB mais popular no Brasil. Para CDBs que são atrelados ao CDI, o rendimento ele vai variar conforme a taxa de juros da economia, que é a taxa Selic, porque o CDI ele acaba acompanhando essa taxa. Por exemplo, se um CDB paga 100% do CDI, isso significa que o seu dinheiro renderá o mesmo percentual do CDI nesse período. E o CDI ele é diretamente ligado à taxa Selic. Quando essa taxa sobe, o CDI também sobe. Por isso, em momentos de alta da taxa Selic, investir em títulos que estão atrelados ao CDI é vantajoso. Normalmente, a taxa CDI ela acaba sendo um pouquinho menor do que a taxa Selic, mas bem pouco menor. Se a taxa Selic está em 11,25%, que é o que está hoje, o CDI ele gira em torno de algo próximo de 11%. E hoje em dia é muito fácil encontrar CDBs que pagam 110% do CDI, o que significa que o seu rendimento será maior do que a taxa Selic. E na renda fixa nós temos ainda as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e as letras de crédito do agronegócio, respectivamente. Elas são isentas do pagamento de imposto de renda para a pessoa física, mas elas acabam tendo um desempenho um pouco inferior ao IPCA+, e mesmo inferior ao CDB. Além disso, as LCIs elas têm um prazo mínimo para retirada da aplicação de 12 meses e as LCAs têm um prazo mínimo de 9 meses para retirada da aplicação. Entretanto, se a gente for analisar, não é um prazo tão longo assim. E esses títulos eles possuem três modalidades. A pré-fixada, né, onde você já sabe exatamente qual será o seu rendimento. Existe a pós-fixada, que fica atrelada a um índice econômico, como por exemplo o CDI. E existe a híbrida, que acaba mesclando a taxa pré-fixada com um índice econômico. Por exemplo, se você investir em uma LCI com uma taxa pré-fixada de 94% do CDI, o que daria hoje algo em torno de 10,3% ao ano, ao final desse período você teria um montante de R$ 11.030. Indo para a renda variável agora, destaque então para os fundos imobiliários. E nos fundos imobiliários nós vamos falar especificamente dos fundos de papel que investem em CRIs que são indexados ao IPCA ou ao CDI. Com juros altos, esses fundos continuam pagando bons rendimentos mensais. E isso acontece porque os seus indexadores acompanham a taxa Selic, principalmente os FIIs que estão indexados ao CDI. Com o aumento da taxa Selic, eles tendem a aumentar os seus rendimentos e muitos fundos estão oferecendo hoje dividendos acima de 10% ao ano. Alguns fundos estão chegando próximo de 1% ao mês. Não é nenhuma recomendação de compra, mas
O fundo VGIR11, que está cotado hoje, quando eu gravo esse vídeo, em R$ 9,40 por cota, tem um dividend yield de 13,47% nos últimos 12 meses, com um valor patrimonial por cota de R$ 9,74, com um PVP de 0,97, ou seja, ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. E esse fundo pagou em outubro o valor de R$ 0,11, ou seja, 11 centavos, com um dividend yield mensal de 1,147%. Se manter esse ritmo de pagamento e mantiver o valor da cota, dá um retorno anual de 13,76%. É claro que rendimentos passados não garantem rendimentos futuros, mas dá para perceber que é um bom retorno. E existem muitos fundos imobiliários na Bolsa de Valores que pagam rendimentos próximos ao que o VGIR11 paga. É só pesquisar, dar uma olhada e ver aquele que vai se encaixar melhor dentro daquilo que você espera como rendimento, como recebimento. Agora, falando sobre ações, nós vamos falar sobre ações de empresas defensivas e que pagam dividendos. Na Bolsa de Valores, existem empresas que são chamadas de empresas de crescimento, ou seja, são aquelas empresas que têm o potencial de crescer muito, de aumentar muito o valor das suas cotas, fazendo assim com que o investidor ganhe muito dinheiro. Só que esse tipo de empresa, ela acaba sofrendo muito mais em momentos de crise, podendo ter uma desvalorização muito grande do valor das suas cotas. E existem as empresas que pagam dividendos, que são aquelas que elas até crescem, mas o foco delas é pagar dividendo aos seus acionistas. E essas empresas de setores perenes, como setor elétrico, bancos, saneamento, seguradoras e telecomunicações, principalmente, são empresas consideradas defensivas, ou seja, elas sofrem menos desvalorização em momentos de crise e ainda pagam dividendos, o que é muito bom. Mais uma vez, não se trata de recomendação de compra ou de venda, mas empresas como o Itaú, que pagou nos últimos 12 meses um dividendo de 8,13% e mesmo desvalorizando cerca de 3,8% apenas neste último mês, ainda está com uma valorização positiva de 10,48% nos últimos 12 meses. O Banco do Brasil Seguridade, que é o BBSE3, dentro do setor de seguros, também é uma empresa que pagou nos últimos 12 meses 7,93% de dividendo. E mesmo desvalorizando no último mês, ainda tem uma valorização nos últimos 12 meses de 15,29%. Por último, eu trago os dados da ISA-E, que é a antiga TRPL, que nos últimos 12 meses pagou um dividendo de 9,13% e teve uma valorização nas suas cotas de 7,81% no momento em que eu estou gravando esse vídeo. Muitas outras empresas têm um perfil parecido com esses que eu acabei de apresentar. Resta ao investidor pesquisar e ver o que é melhor e o que vai se encaixar também melhor dentro da sua carteira, dentro do seu perfil, no momento econômico atual que você se encontra. E eu ainda poderia citar outros tipos de investimentos, como ativos no exterior, commodities, ouro, mas aí o vídeo ia ficar muito longo. Só para reforçar, lembre-se de sempre fazer uma diversificação dos seus investimentos. Nunca invista apenas em um ativo ou apenas em um setor. Isso pode acabar sendo muito perigoso em momentos de crise, em momentos de alta da taxa Selic ou mesmo de baixa da taxa Selic. Uma simulação prática de carteira seria a seguinte: se o seu perfil é de investidor conservador, você poderia alocar 80% em renda fixa e os outros 20% em FIIs e ações. Se o seu perfil for moderado, você poderia investir 50% em renda fixa, 30% em FIIs e 20% em ações. Mas, se o seu perfil é agressivo, você poderia investir 30% em renda fixa, 35% em FIIs e 35% em ações. Isso, é claro, é uma carteira baseada naquilo que eu acredito. É preciso que você analise o que é melhor para você e é preciso que você também faça o seu perfil de investidor. Se você vai ser um investidor conservador, se é um investidor moderado ou se é agressivo. Bom, resumindo, nós vimos que existem bons investimentos para momentos como esse que estamos vivendo agora, de alta da taxa de juros e também de alta da inflação. Investimentos em renda fixa, como o Tesouro IPCA+, CDBs, LCIs e LCAs, são investimentos seguros que dão bons retornos, nos protegendo da inflação, impedindo que nós percamos poder de compra. Vimos que investir em fundos imobiliários é uma boa estratégia também, principalmente fundos de papel que estão atrelados ao CDI, pois eles tendem a ter rendimentos melhores com o aumento da taxa Selic. E nós vimos que ações de boas empresas, principalmente aquelas que pagam dividendos,
também acabam sendo alternativas muito interessantes para quem busca proteger o seu dinheiro. Não podemos nos esquecer de que diversificar é sempre um ponto primordial quando nós falamos em investimentos. Diversificar em tipos de investimentos e também em setores é uma forma de nos proteger da variação no valor dos ativos. É isso aí, e se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem também quer começar a investir. E me diga nos comentários o que você vai fazer em relação ao seu dinheiro: investir ou deixar na poupança? Semana que vem tem mais, um grande abraço e vamos mudar de vida.